Vamos falar sobre os métodos de classe. A gente viu que a gente tem o método principal do nosso programa, que é o método main, e que o nosso programa começa no método main e quando termina de executar tudo que está dentro do bloco de código da main, o nosso programa finaliza. Ou seja, todo o código do nosso programa precisa estar dentro da main. Os métodos de classe permitem que a gente separe mais o nosso código para não precisar escrever todo o código dentro da main, para não ficar escrevendo código só aqui dentro. Então eu posso criar um outro bloco de código, que não é a main, que está fora da main, mas que eu posso usar este novo bloco de código dentro da main. Vamos fazer isso para ficar mais claro. Então eu vou clicar aqui, nesse botão de menos para contrair todo o bloco de código da main. Então ele está contraído aqui. Feito isso, eu vou criar um novo bloco de código, ou seja, um método de classe. E ao invés de chamar de main, porque só o nosso método principal é chamado de main, eu vou chamar esse novo bloco de código de soma. Estou criando aqui um novo bloco de código que está formando um novo escopo, que começa aqui nessa chave de abertura e termina nessa chave de fechamento. Então a gente tem um bloco de código chamado main, que forma um escopo que se inicia nessa chave de abertura e que finaliza nessa chave de fechamento. E agora a gente tem um outro bloco de código chamado soma, que forma um novo escopo que se inicia nessa chave de abertura e que termina nessa chave de fechamento. Este bloco de código foi criado para que a gente escreva algum código aqui dentro. Então, o código que eu escrever aqui dentro não é executado por padrão na nossa aplicação. Quando eu pedir para executar o programa, este bloco de código não é executado por padrão, porque, lembrando, o único bloco de código que é executado por padrão é a main. Acontece que eu posso escrever um pedaço de código aqui, neste método soma, e lá na main pedir para executar o bloco de código soma. Então vamos fazer isso. Eu vou realizar uma soma de dois valores aqui dentro do bloco de código soma e vou usar este método lá na main. Então, para isso, eu vou declarar duas variáveis x e y. Então, deixa eu escrever aqui declaração de variáveis. Vou também declarar a variável scanner. E agora eu vou fazer a entrada de dados. Vou pedir os dados para o usuário. Para isso, eu vou emitir uma mensagem, digite o valor de x. E logo depois, vou pedir para o scanner aguardar a entrada de dados do usuário, o próximo inteiro. O próximo inteiro que o usuário digitar, eu vou armazenar dentro de x. Vou fazer a mesma coisa para o y. Então, eu vou copiar esse código e só trocar o x por y. Beleza. Agora eu vou para a parte de processamento. Na parte de processamento, eu quero calcular x mais y e guardar dentro de uma variável soma. Para isso, eu vou voltar lá na parte de declaração de variáveis e vou declarar mais uma variável chamada soma. Agora, aqui na parte de processamento, eu vou armazenar dentro de soma o valor de x mais y, o resultado da operação de x mais y. Agora, eu vou apresentar a saída de dados, vou apresentar este resultado para o usuário. Então, eu coloco soma. Eu vou colocar aqui, entre colchetes, método soma, para indicar que essa mensagem está vindo do método soma. Vou até inverter a ordem. Vou colocar essa mensagem aqui antes. Indico que essa mensagem está vindo do método soma. Por quê? Porque, olha só, a gente está executando essa linha de código dentro do método soma. Então, eu indico isso aqui e boto que soma é igual a soma. Beleza, só isso. Agora eu vou expandir de novo a minha main. E tá lá na minha main também tem o x e o y. Né? Então tá aqui a minha main. Eu vou descer aqui para a soma. Tem o x e y também. Tem x e y na main, x e y na soma. Tem soma na main, tem soma na soma. E a mesma coisa, a gente faz o mesmo código tanto na main quanto na soma. Mas como agora a gente tem este bloco de código soma, em que a soma está feita aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar tudo que está aqui na main e vou
delegar a execução do código da soma para o método soma. Por enquanto a minha main está vazia. Olha só, eu vou executar este código, vou executar este programa e a gente vai ver que não vai acontecer exatamente nada. Então, vou executar. Olha lá, na saída simplesmente não apareceu nada, simplesmente o programa iniciou e foi finalizado na mesma hora. Aqui, ó, tempo total 0 segundos. Nosso programa iniciou e já encerrou no mesmo momento. Por quê? Porque dentro da nossa main, ó, não tem nada. A nossa main está vazia. Então, no momento que inicia o nosso programa, ele já encerra, porque a main não executa nada. Então, repare que por mais que a gente tenha escrito esse código no método soma, ele não é executado, porque ele não está dentro da main. Para eu poder executar todo esse código que está dentro do método soma, eu preciso chamar este método lá na main. Ou seja, preciso executar o método soma aqui na main. Então agora, quando a gente executar esse programa, o processador vai ver que nessa linha de código ele precisa fazer uma chamada para o método soma. Quando ele faz essa chamada para o método soma, ele para de executar o que está na main, vai executar o bloco soma, vai executar linha por linha do bloco soma. Quando ele chegar aqui no final, quando ele terminar de executar o método soma, ele volta para a main e continua a partir desse ponto que ele entrou no soma. Então eu vou executar esse programa agora e vamos ver o que acontece. Agora sim, ó, tá lá, digite o valor de x, vou digitar 10. Digite o valor de y, vou digitar 5. Método soma, soma igual a 15. Então repare que agora sim a gente executou este bloco de código porque a gente fez a chamada do método soma. Agora, rapidamente, eu vou contrair o método soma e vou escrever outros blocos de código, ou seja, outros métodos, para fazer a subtração, a multiplicação e a divisão. Então, mesma coisa, criei aqui meu bloco de código subtração, um outro bloco de código multiplicação e, por fim, mais um bloco de código, que é um método, para fazer a divisão. E aqui, em cada um deles, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou declarar variáveis. Vou realizar a entrada de dados. Então, vou enviar uma mensagem para o usuário. Digite o valor de x. X é igual ao scanner, next int. Mesma coisa para o y. Feita a entrada de dados, vou fazer a parte de processamento. Então, vou guardar dentro da variável subtração o x menos o y. E, por fim, a minha saída de dados. Vou escrever aqui, essa mensagem está vindo do método subtração. E apresento ali o resultado. Bom, eu vou copiar esse código e vou colar ali na multiplicação. Eu vou simplesmente fazer as alterações para que seja feita a multiplicação ao invés da subtração. Repare que isso daqui é simplesmente o nome de uma variável. Não é porque eu estou escrevendo o nome da variável de multiplicação que vai acontecer a multiplicação. Eu poderia até mesmo deixar, ó, o nome de subtração. O que importa realmente é esse resultado aqui que eu estou calculando, ó, no processamento. Se eu fizer x vezes y e guardar dentro de subtração, não tem problema nenhum. O nome da variável é subtração, mas ela está armazenando o resultado da multiplicação. Mas, para manter a semântica, ou seja, eu vou escrever o nome da variável que tem um valor semântico com o que eu esteja fazendo, que faça sentido com o que eu esteja fazendo. Então, vou fazer o resto das alterações. Multiplicação. E também vou fazer a mesma coisa para a divisão.
Beleza. Reparem que eu simplesmente criei, né, eu defini os meus métodos subtração, está aqui o meu método subtração, que também cria um novo escopo, que tem início aqui e finaliza aqui. Vou contrair esse método subtração. Criei um outro bloco de código, né, um outro método de multiplicação, mesma coisa, um outro escopo que inicia aqui e termina aqui. Vou contrair. E a mesma coisa para o divisão. Deixa eu só pular uma linha aqui. Vou contrair também. O que é um escopo? Relembrando, as variáveis que existem no escopo de soma são diferentes das variáveis que existem no escopo de subtração, que também são diferentes de multiplicação e de divisão. Ou seja, cada método tem o seu próprio escopo, seu próprio contexto. E é por isso que a gente está criando as variáveis x, y e scanner em todos os métodos. Olha lá, em todos os métodos tem x, y e scanner. E toda vez a gente está pedindo para o usuário digitar o valor para x e y. Por quê? Porque o valor que o usuário digitou de x e y aqui na soma não vale, né, o x e o y aqui na soma não vale para subtração, já que eles estão em escopos diferentes, em contextos diferentes. Eu vou executar esse código de novo, reparem que eu só vou usar o soma. Olha o que vai acontecer. Digite o valor de x, 10. Digite o valor de y, 5. Método soma igual a 15. Como eu só, aqui na main, eu só chamei o método soma, ele só vai executar o bloco de código da soma. Ele vai executar isso daqui e acabou. Agora eu vou usar, né, eu vou chamar os outros métodos também lá na main. Então, além da soma, eu vou chamar o subtração, multiplicação e o divisão. Agora sim, vamos ver o que acontece. Vou executar o código. Digite o valor de x, 10, 5. Método soma igual a 15. Já apareceu aqui o resultado da soma. Agora ele está pedindo para eu digitar o valor de x de novo. Vou digitar 10, o valor de y, 5. Método subtração, está lá, subtração igual a 5. Então, primeiro a gente executou o método soma, depois executamos o método subtração, que é exatamente a ordem que a gente colocou aqui. Ó. Primeiro a gente executou o método soma, depois o método subtração, agora a gente está no método multiplicação. Digite o valor de x, 10, y, 5. Aqui eu esqueci de alterar lá, né? Apareceu o método subtração, mas se a gente verificar lá no bloco de código da multiplicação, olha aqui, esqueci de alterar aqui. Então vamos fazer a alteração. Multiplicação. E também vou aproveitar para alterar ali no divisão, que eu também tinha esquecido. Divisão. Então eu vou cancelar esse programa. Aqui, ó, vou clicar nesse stop aqui. Vou executar de novo. Então digite o valor de x, 5, 10, 5, método soma, 15. Próximo valor de x, 10, 5 de novo, subtração, valor 5. Mais uma vez digitar o valor de x e y, multiplicação 50, e mais uma vez o de x e o de y para finalmente o método de divisão. Então, essa é a vantagem da gente criar métodos de classe. A gente cria métodos dentro da classe calculadora, vários métodos, e a gente simplesmente utiliza eles aqui na main. Agora o nosso código não precisa estar todo escrito na main. A gente delega, a gente escreve uma parte no método soma, outra parte no método subtração, outra parte no multiplicação e outra no divisão, e a gente simplesmente vai usando, de tal forma que se eu quiser realizar a soma 3 vezes, eu não preciso escrever 3 vezes esse código aqui. Simplesmente basta eu usar o método soma 3 vezes aqui na main. E aí eu posso realizar quantas somas eu quiser só fazendo a chamada para o método soma. Então, não preciso ficar escrevendo soma toda hora. Aí a questão é, como é que faz para a gente digitar o x e o y uma vez só e usar eles, né, o mesmo x e o mesmo y, para todos os métodos sem precisar ficar pedindo toda hora para o usuário? Então, no próximo vídeo a gente vai ver como faz isso aí.